para a gente conversar um pouco sobre esse caso, principalmente sobre esse descobrimento, né, do corpo dela dentro de uma cacimba, desse poço artesiano. Eu queria falar com a doutora Ana Carolina Badaró, nossa querida criminalista, que está mais uma vez aqui conosco. Obrigado, doutora, pela sua participação. Obrigada, João. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E também aqui conosco a nossa perita, querida perita. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, nossa querida Alessandra Moraes. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que fica feliz em contar com vocês. Realmente esse é um caso que chocou, né, a região metropolitana do Recife, de certa forma no Brasil todo, com base nas matérias, né, as informações que surgiram, né. A Esther era uma menina que sumiu, né, desapareceu ali próximo a um campo de futebol, uma situação ali que ela teria ido acompanhar algum dos outros irmãos que estaria ali brincando, e depois... As opiniões e considerações e comentários emitidos pelos entrevistados do programa serão a única e exclusivamente de responsabilidade de quem os emitir. A Medialândia não se responsabiliza pelas mesmas. Tá dado o recado, né? Teria sido levado à força por um desses suspeitos. Cabe ainda, né, isso ser comprovado, é claro. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso de modo geral, né? Doutora, se caso isso for realmente confirmado, né, uma morte de uma criança de 4 anos, de uma maneira muito violenta, como que seria interpretado isso pelo Código Penal? Ai, João, primeiramente é uma grande tristeza, né, quando a gente vê um caso de uma criança de 4 anos morta, assim, de uma maneira tão brutal, né. A autoridade policial que vem acompanhando o caso, vem investigando, disse que realmente, né, o cadáver mostrava lesões bastante graves. E aí a gente tem várias possibilidades, né? É claro que a investigação está em curso e há indícios, há suspeitas de que teria também tido um crime sexual em relação à menina Esther, né? Nos arredores... Suspeitos de envolvimento na morte da menina Esther em prisão em flagrante convertida em preventiva. Puta que pariu, rapaz. É surreal ver tipos de crime com criança, ainda mais envolvendo o abuso sexual. Olha, isso é revoltante, cara. Esse tipo de gente aí... Vou nem... Do local em que o corpo teria sido encontrado... Foi encontrado preservativos, né? E claro que a doutora Alessandra aqui também vai nos explicar melhor em relação ao que o cadáver vai nos demonstrar. A gente poderia ter um estupro de vulnerável com resultado morte. Menina de 4 anos é encontrada morta de cabeça para baixo em poço. Meu Deus do céu. Isso daí é o fim do mundo, rapaz. Parece que é o Gabiroto que tá tomando conta das pessoas. Como que o ser humano é capaz de fazer uma covardia assim com criança? Isso é surreal. Mas nesse caso eu descarto, porque o resultado morte seria em decorrência do crime sexual. Aqui, como a gente tem muita lesão, como a gente tem outras lesões em outras partes do corpo, eu caminharia para um crime sexual e para um homicídio, né? Então, não descarto. E também a ocultação do cadáver que aconteceu e que, inclusive, é o que prende em flagrante esses 2 homens que seriam as pessoas que alugaram essa casa em que o corpo foi encontrado. Então, a princípio, a gente tem 2 prisões em flagrantes pela ocultação de cadáver por conta do cadáver ter sido encontrado no imóvel. A polícia ainda não conseguiu definir a autoria e quais crimes seriam. Um outro fator interessante que nós conversávamos anteriormente, que aqui apareceu a imagem, as qualificadoras desse delito também precisam ser, se for um homicídio, né, as qualificadoras também vão precisar ser definidas. Inclusive, uma das questões que se levanta por conta dessas quantidades de velas que teriam sido encontradas no local seria alguma participação do cadáver ou da menina ainda viva em algum tipo de ritual. Mas isso, claro, é algo que a polícia ainda precisa definir. O importante, João, é que para as pessoas que nos assistem, é que a autoridade... Criança é um anjo, cara, um anjo. Um anjo, arriscado ter sido usado em ritual. Olha. Policial
precisa preliminarmente ali definir um delito, fazer um relatório final onde ela encontre indícios de autoria e prova da materialidade. A prova da materialidade no delito é o cadáver, mas indícios de autoria e de qual delito, e isso é enviado para o Ministério Público. E aí o promotor de justiça realmente ingressa com a ação, com a denúncia, e essas pessoas passam a responder o processo. Como você colocou com relação às velas, né, que depois a gente acabou mostrando aqui em uma dessas imagens que estão aparecendo com relação ao caso da menina Esther, isso também foi questionado ao pai, né, se o pai teria visto o corpo dela, porque particularmente um dos jornalistas numa cobertura, né, que fizeram do caso, falaram que o corpo poderia ter uma espécie de uma cruz, mas o pai obviamente ressaltou que não queria ter visto a menina, porque ela estaria, sabe, numa situação realmente muito, muito deplorável, digamos assim, né, muito cruel, conforme o estado, né, do corpo. Então ele não conseguiu trazer essa informação que poderia, né, corroborar com essa possibilidade de alguma espécie de ritual. Agora eu queria trazer a doutora Moraes para a nossa conversa, principalmente com relação ao descobrimento, né, de que o corpo dessa menina estava nessa cacimba, né, nesse poço. Doutora, muito se falou do Nazário, né, que seria o tio dessa menina, que teria né, se deparado com um cheiro, um odor muito forte, e nesse momento foi investigar, foi até a casa do vizinho e, chegando próximo ao poço, descobriu-se, né, o corpo da menina ali, uma vez que ela já estaria desaparecida há algumas horas ou já teria completado um dia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitas vezes nos chama a atenção, claro, leigos no assunto, do cheiro, né? Em apenas um dia o cheiro poderia, né, estar ali já alcançando outras residências. Como que você analisa isso? Esse relato de ter um cheiro muito forte apenas 24 horas depois do desaparecimento me chama a atenção. Porque quando o cadáver começa a exalar esse cheiro, já vem num período gasoso, um período um pouco mais tardio da putrefação, que começa ali por volta de 48 horas. Entretanto, a gente tem que pensar... 48 horas, mas velório aí que a pessoa vai, em menos de 48 horas o corpo já tá com cheiro. E olha que teve todo o tratamento, botou formal, fez um monte de coisa. Agora imagina sem colocar nada. A gente está falando da criança, né? O corpo de uma criança, ele funciona e responde às variáveis ambientais de uma forma diferente, até pela relação superfície-volume, que ela é diferente. A temperatura do ambiente e a umidade também podem interferir nos processos putrefativos. Mas mesmo considerando todas essas variáveis, eu acredito que em 24 horas esse cheiro não estaria saindo... A gente está falando de um poço de 4 metros de profundidade com uma placa de concreto. Esse cheiro teria que tomar todo esse poço e sair para as outras residências vizinhas de forma a motivar alguém a olhar para dentro do poço. Isso me chama a atenção. Outra coisa que me chama a atenção mesmo, né? É a presença do preservativo no local. Não é comum nos locais de estupro de vulnerável a gente encontrar preservativo. Via de regra, o agressor não se preocupa com esse tipo de proteção. Já tá fazendo mal? Que fosse um crime... O cara já tá fazendo mal. Esse maldito já tá ali abusando da vítima, ele vai usar preservativo? Daí tá estranho, pô. Alguma coisa a mais nisso daí tem. Em que ele resolveu usar preservativo para não ter provas de DNA do autor na menina, ele levaria isso embora. Então, por se tratar de uma residência e até em condições precárias, isso me leva a acreditar na possibilidade desse preservativo do nada ter a ver com a menina. É claro que a presença de um crime sexual junto com um homicídio, isso vai ser visto pelo IML, principalmente porque nós estamos falando de um cadáver de apenas 24 horas e as lesões por abuso sexual em crianças tão pequenas, elas são muito evidentes, elas são muito fortes. Você tem escoriações, lacerações, que são inconfundíveis do ponto de vista médico-legal. Só pegando um praga desse daí, rapaz, e torcendo ele até virar caldo. A outra coisa que também chama a atenção é a brutalidade. É esse excesso de raiva, de animosidade descontrolada ou satisfação sádica na tortura dessa criança. Então, são coisas que chamam muito a atenção, que vão nortear o processo investigativo. Claro que sem a gente desconsiderar um possível ritual, tá? Mas eu
eu tendo a não acreditar nesses rituais religiosos, porque eles são muito raros de acontecer. O que é mais comum da gente encontrar como motivação para esses crimes brutais é o sadismo, é a perversidade, é a pura maldade. Também O acredito lado com mais relação- obscuro do ser humano sendo posto pra fora. É isso que ela acabou de falar aí, é o ser humano colocando seus demônios pra fora, porque o ser humano é ruim. O ser humano é ruim, infelizmente. Apenas dizendo sobre essa especulação, né, de um ritual que estaria permeando esse caso, também seria possível a gente verificar isso se tivessem outros artefatos, enfim, Sim. utensílios um pouco mais diretos, né? Velas de diversas cores, a gente pode imaginar essa situação, mas talvez não seja também algo tão concreto, por isso que é algo que está ventilado, né? com relação Eu ao não caso. excluiria essa possibilidade, principalmente porque as investigações ainda estão no início, mas eu não levaria isso como uma verdade nesse momento. Eu também penso que a investigação, conforme a doutora Alessandra está nos trazendo, ela tem que esgotar todas as linhas, Sim, né? sem dúvida. Então, quando a gente encontra um cadáver nessa situação e a gente tem uma dica, uma pista de que um homem teria raptado essa menina, cabe à equipe de investigação realmente definir quem é que foi esse homem, o que aconteceu da data do sumiço até o momento que o cadáver é encontrado. A perícia também, o Instituto Médico Legal vai conseguir definir há quanto tempo aquele cadáver já estava ali, né? Porque o corpinho dela vai dizer ali quanto tempo mais ou menos Menina aproximado. linda, olha só. Então, a polícia vai ter uma faixa de tempo de que esses agressores, né, que esses homicidas, que se talvez foi uma pessoa ou mais de uma pessoa, há quanto tempo que eles ficaram com a criança, né? E aí também um trabalho de campo é bastante relevante para a investigação, né? Testemunhas. Hoje a gente tem os celulares que nos dão bastante contexto de provas digitais. Então, se essas pessoas que efetivamente já estão presas em flagrante, se foram celulares apreendidos, se houve algum tipo de conversa, algum tipo de planejamento prévio, isso tudo é analisado pela investigação. Foda, foda.